Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos iniciar os nossos estudos sobre medidas, sobre medições. A primeira que nós iremos estudar são os centímetros. Os centímetros nós utilizamos para medir o tamanho exato de alguns objetos. Um dos objetos que nós podemos utilizar para realizar medições de centímetros é a régua. Teve uma aulinha que nós utilizamos a régua, vocês lembram? Para ver se era régua de madeira, de plástico, de metal. E aí vocês mostraram para mim que todos vocês tinham uma régua em casa, tá? Hoje na nossa aula nós vamos precisar da régua. Peguem a régua de vocês e observem que ela tem vários numerozinhos, tá? Aqui a tia Camila conseguiu fazer só até o 8. Porém, a gente geralmente usa na escola a régua de 15 centímetros. Que é a réguinha que vai até o número 15, que é aquela régua menorzinha que cabe dentro do estojo de vocês. Porém, existem réguas muito maiores do que 15 centímetros, tá? Um outro objeto que nós também podemos utilizar para fazer as medidas, para realizar medidas de centímetros ou de medidas maiores, é a trena e também a fita métrica, que são dois objetos utilizados para realizar medições em centímetros ou maiores do que centímetros, que nós iremos estudar mais para frente, tá? Observando aqui a régua, a gente consegue ver que ela tem vários números. Cada número desse aqui equivale a 1 centímetro. Por exemplo, do 0 ao 1, nós temos 1 centímetro. Do 0 ao 2, nós temos 2 centímetros. Do 0 ao 3, 3 centímetros. Do 0 ao 4, 4 centímetros. E assim até terminar o tamanho de sua régua. A régua que a tia Camila desenhou, ela vai do 0 ao 8. Então, ela tem 8 centímetros, tá legal? Se a gente quiser saber quantos centímetros tem do 2 até o 5, nós vamos contar, ó. 1, 2, 3. Então, do 2 até o 5, nós temos 3 centímetros. Se eu quiser saber quantos centímetros existem do 4 até o 8, eu vou contando 1 centímetro de cada vez. 1, 2, 3, 4 centímetros. Vocês também podem ver em alguns livros, né? Geralmente, a gente escreve centímetros abreviando, usando a sigla cm, tá? Essa sigla cm também quer dizer centímetros, ok? A palavra escrita por extenso, centímetros, a abreviação cm. Observando aqui a página 110 do nosso módulo 3, tem um texto que a tia Camila vai ler para vocês. E depois vocês vão realizar algumas atividades sobre comprimentos. Comprimentos é o tamanho dos objetos, tá? Verde esperança. Verde da mata, passarinho cantando. Árvore crescendo, natureza sorrindo. Riacho correndo. Verde é a esperança de acordar na verde mata, com o cantar do bem-te-vi que de manhã faz serenata. O texto fala sobre a mata, sobre as árvores, sobre a natureza. As árvores podem ter diferentes tamanhos, de acordo com sua espécie e seu tempo de vida. Contorne de vermelho a árvore mais alta e de azul a árvore mais baixa. Aqui nós estamos vendo o tamanho dos objetos, tá? Uma revisão de algumas noções que nós já aprendemos anteriormente. Contorne os lápis que possuem o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo tamanho. Dois lápis aqui têm o mesmo tamanho. Você vai contornar quais são esses lápis, tá legal? Ligue cada criança ao seu nome de acordo com as dicas. Marcelo é o mais alto. Você vai ver qual desses daqui é o mais alto e vai ligar onde está escrito Marcelo. Júnior e Amanda têm a mesma altura, ou seja, duas crianças aqui têm a mesma altura, elas têm a mesma medida. Então, você vai ligar que são Júnior e Amanda. A outra menina que restou vai ser o nome dela no nome também que restou, tá legal? Página 112
é um experimento que a gente teria que fazer na sala de aula, mas não tem problema. Não estando na sala de aula, vocês vão fazer na residência de vocês, no local onde vocês estão estudando nesse momento, tá? Vamos utilizar aqui algumas partes do corpo para realizar essas medições, tá bom? Letra A. Usando o seu pé, meça a distância de sua carteira até a porta mais próxima. Aonde você está agora assistindo esse vídeo? Você vai levantar e vai andar com o pé bem juntinho, assim, ó, um pezinho juntinho do outro. Aí o outro vai na frente, o outro vai na frente bem coladinho. Você vai contar quantos pezinhos você usou para ir da onde você está sentado até a porta mais próxima. E vai anotar essa quantidade aqui de pés que você utilizou. Letra B. Usando o seu palmo, meça a altura da mesa do professor. Não tem como vocês medirem a mesa da professora na sala de aula. Nós não podemos estar na sala de aula nesse momento. Então, vocês, para não deixarem de realizar o experimento, tá? Vocês vão fazer a medição da mesa da casa de vocês. Se a casa de vocês, porventura, não tiver mesa, aí você não faz essa questão, deixa sem fazer, tá? Não tem problema. Mas quem tiver alguma mesa em casa, vai lá e mede o pezinho da mesa, utilizando o palmo. O palmo é a nossa mãozinha assim, ó. Os dedinhos bem abertinhos. E aí você vai medir 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Igual você fez com o pé, bem juntinho, você vai fazer com o palmo, tá legal? A letra C tá pedindo para você utilizar o seu passo e medir o comprimento de uma parede. Por exemplo, tem uma parede aí na sua casa, a parede que você quiser, tá? Você vai usar o seu passo para medir o comprimento dessa parede, de uma ponta até a outra. O passo já não é grudadinho, é conforme você caminha naturalmente. Cada passo que você der, você vai contar. 1, 2, 3, 4, chegou ao final, você vai anotar essa quantidade de passos aqui no quadrinho. Não vamos ter como comparar, porque a medida não é a mesma, né? Nós não vamos utilizar, por exemplo, a mesma distância de onde você está sentado até a porta. A mesa de vocês, da casa de cada um, provavelmente tem um tamanho diferente, então a gente não vai ter como fazer essa comparação, tá? Se estivesse na sala de aula, seria possível, tá bom? Na página 113, tá falando sobre o centímetro e falando sobre a régua, como a tia Camila explicou aqui pra vocês. E aí vocês vão realizar a atividade que tá falando aqui sobre a régua. Aqui embaixo foi colocado um lápis para tirar a medida desse lápis com a régua. Aí observem aqui, ó, que tem um tracinho marcando no 0. Por quê? Quando a gente quer tirar uma medida de algum objeto, a gente tem que colocar a pontinha desse objeto exatamente onde está marcando 0. Tá legal? Que aí a gente vai conseguir tirar a medida exata dele. E o lápis termina aonde está essa marcação aqui. E aí você vai completar a frase. O lápis de Leonardo tem centímetros de comprimento. Quantos centímetros tem o lápis do Leonardo? Você vai anotar aqui embaixo. Página 114. Quais dos instrumentos abaixo são utilizados para medir comprimentos, ou seja, para medir tamanhos? Contorne esses instrumentos. A balança a gente utiliza para medir comprimentos, né? Centímetros, etc. Quais foram os objetos que a tia Camila explicou para vocês que nós utilizamos para medir comprimentos? A régua, a trena, que é esse objeto aqui, ó. Caso o papai ou a mamãe tenha em casa uma trena, e a fita métrica, é bom vocês conseguirem observar de perto, tá legal? Para vocês verem a marcação dos números e dos centímetros, igual nós estamos vendo na régua, tá? A fita métrica, que é essa aqui mais molinha, que geralmente se usa na costura, as costureiras, né? Quem trabalha com confecção de roupa. E a trena, que é essa aqui de baixo, que geralmente usa-se em construção, para medir paredes, comprimentos bem maiores, tá legal? Página 115, você vai utilizar a régua que você tiver na sua casa e vai tirar a medida em centímetros de cada pedacinho dessas fitas. A fita azul, a fita verde e a fita rosa. Lembrando que para iniciar a medida, você tem que colocar o objeto na marcação do 0, na pontinha onde está o 0, e até onde esse objeto foi, vai ser o comprimento dele. E aí você vai anotar.
Fita rosa, quantos centímetros ela tem? Aí você vai colocar, por exemplo, 4 cm, que são 4 centímetros. Deixa a tia Camila colocar aqui pra vocês. Você mediu a fita rosa. Aí a fita rosa tem 4 centímetros. Aí aqui no quadradinho onde está escrito rosa, você vai colocar 4 cm, que quer dizer 4 centímetros, tá, meus amores? E aqui, ainda utilizando a régua, você vai medir esses objetos aqui abaixo. Observem que tem a marcação em cima, porque ele não é muito nivelado, ele é meio arredondado aqui. Então, o próprio módulo já está dando a orientação para vocês. Onde é para iniciar a marcação da régua, até onde você deve contar essa medida, tá? O pente de cabelo, o pincel, e você vai anotar a medida deles aqui embaixo no quadrinho também. Na página 116, tá pedindo para que vocês façam uma estimativa. Quando pede uma estimativa, é para você imaginar quantos centímetros você acha que essas duas fitinhas aqui tem. Não é para medir, tá? Por exemplo, a fita vermelha é maior ou menor que a fita azul? Quantos centímetros você imagina que tem a fita vermelha e a fita azul? E aí você vai anotar aqui, tá? Na página de 117, tá escrito assim: você sabia que o tubarão é um peixe que troca os dentes a vida toda? Os dentes desse animal são pontiagudos e afiados, muito eficientes para agarrar e cortar. Na imagem ao lado, observe o dente de um tubarão branco em tamanho real. Ou seja, esse é o tamanho de verdade de um dente de um tubarão branco. Com uma régua, meça o comprimento desse dente. Também tem aqui a orientação para essa medida ser feita, aqui ao lado, nessa reta aqui, tá, pessoal? Vocês vão colocar a reguinha marcando no 0 aqui em cima e segurando a régua nessa direção, você vai ver quantos centímetros de comprimento tem esse dente do tubarão branco, tá? E aqui tá assim: em um experimento, Renato mediu a altura do caule de um pé de feijão e obteve 12 centímetros. Ele obteve 12 centímetros com essa medição. Alguns dias depois, ele observou que o caule cresceu mais 7 centímetros. O caule anteriormente tinha 12 centímetros. Renato observou que ele cresceu mais 7 centímetros. Qual foi a altura do caule obtida nessa última medição? Após ele verificar que o caule cresceu mais 7, quantos centímetros esse caule ficou no final? Vocês vão fazer a continha e registrar aqui ao lado. Pesquise ao seu redor e escreva o nome de um objeto que mede mais de 10 centímetros e menos de 10 centímetros. Vocês podem continuar utilizando a régua de vocês, tá? Pessoal, caso vocês tenham dúvida, nos avisem, tá? Lembrando que para fazer a medição, precisa colocar a régua no início dela, onde marca o 0, e segurar a régua bem retinha para ver até onde esse objeto vai. Os números grandes são os centímetros da régua. Então, se o meu objeto veio até o 3, ele mede 3 centímetros. A palavra centímetros e a abreviação dela CM, tá legal? Beijo!